Olá, boa noite. Bem-vindos. A situação de vulnerabilidade e condição social das famílias está em destaque na terceira conferência sobre ação social que decorre aqui na capital do país. O encontro analisa o quadro atual e o direcionamento das ações alinhadas no plano de assistência social e combate à pobreza. O foco é retirar o maior número possível de famílias da condição de vulnerabilidade. Estudos mais recentes sobre o quadro da pobreza no país dão conta de que 5 a cada 10 pessoas estão em situação de carência. 5 em cada 10 pessoas em Angola são pobres. Os dados constam do Índice de Pobreza Multidimensional realizado em 2020 pelo Instituto Nacional de Estatística. De acordo com a Ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, os números poderão aumentar com a realização do Censo Populacional de 2024. O último censo de 2014 fez um diagnóstico sobre a vulnerabilidade no nosso país. Acontece que de lá para cá a população angolana aumentou, todos os dias nascem mais de 1000 crianças e de 2014 a 2024 a população não é a mesma em termos de números. Nesta altura está o Instituto Nacional de Estatística a fazer o inquérito e que vai culminar com o censo populacional de 2024. E este censo trará para nós o diagnóstico da vulnerabilidade, portanto, nesta altura. E com estes dados teremos uma outra visão sobre a implementação da municipalização da ação social. Ana Paula do Sacramento Neto, que falava no final do primeiro de 2 dias da terceira Conferência Nacional da Ação Social, que acontece aqui em Luanda, disse que os resultados até aqui produzidos com o Quenda evidenciam o compromisso do Executivo para com a redução dos níveis de pobreza no país. Ir para além daquilo que já se fez é o mais importante, porque a pobreza não diminuiu, a pobreza está aí, as pessoas com vulnerabilidade ainda são muitas no nosso país, por isso é que o Quenda deve continuar em coordenação com o combate à pobreza e outras iniciativas locais, nacionais e de estrangeiros. Nós vamos procurar trocar experiências com a República de Moçambique e o Brasil, que nós sabemos que é um país africano próximo a nós e tem implementado vários programas de ação social de base e têm sido bem-sucedidos. De igual forma, o Brasil também. Esta terceira Conferência Nacional da Ação Social conta com a participação e apoio de organizações internacionais. E a proteção social tem esse papel. Então, o Masfamo, com o apoio de vários parceiros, o Unicef é um deles, o Masfamo tem trabalhado para diminuir a vulnerabilidade da criança, diminuir a vulnerabilidade de pessoas com deficiência, de idosos. Então, é importante estarmos a apoiar a proteção social, o Masfamo e outras organizações, outros ministérios que trabalhem para a redução da pobreza em Angola. Analisar a interação e o nível de execução dos programas e serviços que concorrem para a implementação da Política Nacional da Ação Social é um dos objetivos da terceira conferência, que reúne até o dia 7, terça-feira, diretores nacionais, administradores municipais e representantes do Brasil, Moçambique e das agências especializadas das Nações Unidas. Outra vez, boa noite. Foi julgado no Tribunal de Comarca de Belas o caso da professora agredida por encarregados da educação de um aluno. Aconteceu na passada quarta-feira, numa das escolas primárias da centralidade do Quilamba. Segundo o que apuramos, tudo começou por causa de uma advertência da professora ao aluno. O crime ocorreu na passada quarta-feira, 1 de novembro, quando a professora pediu silêncio ao aluno de apenas 14 anos, que de seguida se insurgiu com ela. A professora, que não quis ser identificada, lamenta a atitude da encarregada. Eu estava a dar a prova numa outra sala, e havia muito barulho na sala dele. E eu fui chamar a atenção.
e ele já estava com uma carteira na mão. Logo que eu vi, chamei a atenção a primeira vez. A segunda vez eu fui fui pedir ajuda, eu chamei-lhe, puxei. Perguntei, isso assim tá bom? Ele fez logo os gestos. Só chamei a atenção e disse, olha, a próxima vez você vai ter que vir com o teu encarregado. Estás suspenso na minha aula, mas vais trazer o teu encarregado, que é para explicar o que você fez aqui na sala. Não tenho medo, eu não fiz nada. Primeiro é que ela, senhora, não vais para a sala de aula hoje. Eu disse, eu não vou poder falar com a senhora agora, porque tenho que entrar. Não vais para a sala de aula. Bom, eu parei, vais até a direção. Eu vou esperar o meu chefe chamar-me, que é para poder conversar com a senhora. A senhora vai ter que ir. Olha, só assustei, foi tudo rápido. Fiquei sem blusa. A sorte é que eu estava de jeans. Eu vi que se eu tivesse de vestido ou saia, sei lá, que ela pague. O episódio, que teve lugar numa escola de primeiro ciclo, localizada na centralidade do Quilamba, deixa indignados os professores, que falaram que a decisão do tribunal não honra a classe. De uma senhora da idade que ela tem, não é? Se esperaria bons atos, ela pelo menos seria exemplo da família. Neste contexto está a destruir a família. Que educação ela vai dar a esse menino que tanto está a defender? Sabendo que o menino agiu muito mal. Eu sou professora há 38 anos, nunca vi. Foi a primeira vez que aconteceu. A nossa situação agora aqui é o menino. O menino pode fazer desfaz, sabe, em casa tem alguém para lá pedir, que é muito errado. Estamos a criar aqui um pequeno delinquente. O jovem que bateu polícia foi condenado e pagou multa. O jovem que empurrou polícia de carro foi condenado e pagou multa. Agora, o grupo de família que bateram a professora, despiram a professora, não podem ser condenados, só devem pagar multa. Então, eu acho que não estamos a ser justos com o corpo de professores. A arguida, de 57 anos, foi condenada a pena de multa de 1.500.000 kwanzas num período de 2 meses. Caso não cumpra, será detida. A arguida deve pagar também 20.000 kwanzas de taxa de justiça. Todavia, o advogado de acusação entendeu que a pena deveria ser efetiva e não de multa. A arguida foi condenada, o tribunal posicionou-se, apesar de eu, como advogado da lesada, não estar satisfeito. A senhora ainda está a proferir ameaças aqui, a prometer-nos de que ainda vai voltar aqui. Por conta da professora vai voltar aqui porque não está satisfeita. Onde é que nós estamos? Como é que as senhoras que são conduzidas da escola até a esquadra e no tribunal só aparece uma? Rogamos, por favor, que nos apresentem as pessoas implicadas na fuga dessas arguidas. Em liberdade, mas irá pagar multa, indemnização, a lesada. O que resta mesmo é vermos o nosso constituinte ou a nossa constituinte fora das barras do tribunal. Apesar do facto de a arguida ser mãe e ré primária e as ofensas corporais terem sido leves no Código Penal, a mesma não escapou de reparar os danos e ajustar contas com a Secretaria do Tribunal. Pois é, e o fim de semana prolongado não foi de pouca agitação em alguns hospitais de Luanda, de forma geral, devido ao feriado. Os bancos de urgência atenderam diversos casos de ferimentos, alguns por agressões físicas e a maioria por acidentes de viação. Mas o destaque recai também para casos de intoxicação alcoólica. Localizado no município do Kazenga, o Hospital Geral dos Cajueiros atende pacientes do Sambizanga, Palanca, Kikolo, Rangel, Viana e Cacoaco. Com 4 bancos de urgência, a unidade sanitária atendeu durante o feriado prolongado mais de 5.000 pacientes, 15 dos quais foram a óbito. Atendemos mais ou menos 5.135 doentes em todos os serviços. Tivemos algumas transferências efetuadas e algumas outras recebidas. Houve alguns doentes internados, tivemos alguns óbitos, nomeadamente 15 óbitos. Também tivemos algumas patologias que, na verdade, patologias frequentes como a hipertensão arterial com as suas complicações, a malária, os traumas que predominaram no serviço de cirurgia,
agressões físicas, acidente de viação e ferimento por arma de fogo. As causas de óbitos foram emergência hipertensiva, nomeadamente o AVC, malária complicada com várias disfunções e casos de diabetes mellitus complicada. Segundo a chefe do Banco de Urgência, Isabel Pascoal, a hipertensão foi a primeira causa de ocorrências na unidade hospitalar, com o registro de mais de 1000 pacientes atendidos. A nossa população em geral, nomeadamente, são hipertensos. E muitos têm abandono terapêutico e que vêm com complicações das urgências. E nós, nomeadamente, atendemos mais ou menos 100 a 200 casos diários, sem o final de semana, de doentes hipertensos. Então, visto que muitos não fazem as suas medicações adequadas, o hábito de vida ou o estilo de vida, o hábito dietético e a utilização de bebidas alcoólicas, então muitos acabam complicando, como o AVC, como as suas urgências hipertensivas, no caso, as suas encefalopatias hipertensivas. Nós temos uma faixa etária que varia de 35 a 50, 55 anos, mas já tem aparecido alguns casos de jovens hipertensos. Já tivemos casos, inclusive, de 17 e 18 anos. No Hospital Josina Machel, considerado a maior e mais antiga unidade sanitária pública do país, a hipertensão e os traumas foram os casos mais assistidos. Houve mais doentes de fórum traumático, né? De acidentes de viação, atropelamentos, houve muitas fraturas, politraumatizados, fraturas do crânio. E do ponto de vista do Banco de Medicina, tivemos mais emergências hipertensivas, a malária também, e pacientes com doenças diarreicas agudas e síndromes respiratórios também. Judite Pelo, diretora clínica do Hospital Josina Machel, disse também à nossa reportagem que nesse feriado prolongado, a unidade sanitária registrou 5 óbitos e esteve muito agitada na quinta-feira. Tivemos mais pacientes no dia 2, um total de 395 pacientes. A sexta, sábado e domingo houve uma calmia. Realmente recebemos por aí, na sexta-feira, 332 pacientes. No sábado recebemos 320 e no domingo tivemos 290. As patologias mais do ponto de vista cirúrgico foram mesmo os acidentes de viação, atropelamentos, em que resultou em fraturas das extremidades, e também tivemos os traumas crânioencefálicos graves. Bancos de urgência dos hospitais dos Cajueiros e Josina Machel registram elevado número de pacientes com hipertensão arterial, doença crônica caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea. E já passa um mês desde que foi reinaugurado o Hospital Neves Bendinha, especializado para queimados. A unidade funciona aqui em Luanda e é a opção para a solução de casos que chegam de vários pontos do país. Um mês depois, a nossa equipa voltou ao hospital, que já atendeu 15.000 pacientes. Henriqueta António, mãe do pequeno Azevedo Neves, transferido no dia da reinauguração da antiga ala amarela no Zango para a infraestrutura renovada, e Zeferino Leite, internado com o filho há 2 dias, mostraram-se felizes com a reabilitação, ampliação e apetrechamento porque passou o hospital, e chamam a atenção de todos no que toca à sua conservação. Lá no Zango e aqui está mais melhor. Por quê? E atendimento também está 100% mesmo lá no Zango. Aqui a diferença é das camas. A cama de lá do Zango e aqui tem muita diferença. Aqui está mais bonito. Deixaram o copo de chá em cima da mesa e ela, naquele descuido, pancou na mesa e o chá caiu por cima dela. Que continuem as condições conforme estão. O primeiro mês de funcionamento foi intenso, com o registro de mais de 15.000 pacientes atendidos. A nossa reportagem, Antonieta Guilherme, diretora clínica do hospital, disse que as crianças representam o maior número de utentes assistidos. Foi muito trabalhoso. Nós atendemos um total de 15.359 pacientes no geral. Nós tivemos 496 pacientes queimados, foram realizados 85 internamentos, falecidos tivemos 18, aqueles com percentagem superior a 20% da superfície corporal queimada, 60%, 70% dos pacientes são crianças.
e como causa de acidente doméstico, e o agente lesivo são os líquidos superaquecidos. Com a reinauguração, o hospital ganhou equipamentos que estão a permitir dar melhor resposta aos pacientes que buscam pelos cuidados de saúde. Realizamos 11 cirurgias, que é a autoenxertia, mas dizer que o doente não vai ao bloco só para a realização de cirurgia. Também vai ao bloco que era para fazer o curativo, sob sedação, o desbridamento. Então foi muito produtivo nesses primeiros 30 dias. Apesar de ser um hospital especializado no atendimento para queimados, o Neves Bendinha presta também assistência aos cuidados primários, sendo este o grande desafio após a sua reinauguração. Nosso maior desafio neste mês foi a assistência primária, porque na assistência primária nós estamos a ver em média de 200 pacientes por dia. Nós estamos a receber pacientes provenientes de todos os municípios a nível de Luanda. Estamos a ver no média 200 e dizer que só neste mês nós assistimos 3.609 pacientes. O Hospital Geral Especializado Neves Bendinha foi reinaugurado a 2 de outubro pela Vice-Presidente da República, Esperança da Costa. E na província da Huila, os hospitais também registraram um movimento acima da média no fim de semana. No Hospital Central de Lubango, por exemplo, foram atendidos cerca de 600 pacientes, numa lista em que o destaque vai recair para os casos de traumatismo. Mais de 600 pacientes foram atendidos no banco de urgências do Hospital Central do Lubango durante o fim de semana prolongado. 12 destes pacientes deram entrada em estado considerado grave pelo corpo clínico do hospital. Tivemos um total de 608 doentes que passaram pelo serviço de urgência, dos quais temos a contar com 12 doentes que tiveram características de doentes emergentes, ou seja, doentes vermelhos, de acordo com aqueles que são os critérios de Manchester. Deste total dos cerca de 600 doentes que passaram pelo serviço de urgência, contamos com cerca de 64 doentes que mereceram internamento, e as principais patologias na área cirúrgica foram fundamentalmente os quadros de trauma, no caso o trauma torácico e o traumatismo crânioencefálico. Já a nível da área médica foram fundamentalmente os quadros de malária, as complicações agudas da doença hepática crônica, os quadros de acidente vascular cerebral e outras patologias diversas. O funcionamento do banco de urgências do hospital foi assegurado por 16 médicos e 10 enfermeiros por cada turno de 12 horas. Bengo, novo hospital e habitações à disposição da população. Em destaque. Mais à frente, agora a ordem e segurança pública está, apesar de caracterizada como calma pela Polícia Nacional, a passagem do feriado foi também marcada por várias detenções. O balanço aponta para cerca de 80 cidadãos envolvidos em crimes diversos, a nível da Luanda, e a apreensão de um número considerável de armas de fogo. Durante o fim de semana prolongado, vários efetivos da Polícia Nacional trabalharam nos municípios da capital do país. Detiveram 80 cidadãos com idades compreendidas entre os 20 e 60 anos, supostamente implicados em vários crimes. Foram ainda esclarecidos um total de 20 crimes, sendo 15 de ofensas corporais e 5 crimes de agressão sexual. Foram realizadas 18 operações em toda a extensão da província de Luanda. No domínio do trânsito, temos aqui a realçar 12 acidentes de viação, com 3 mortos e 9 feridos, e danos avaliados em mais de 10 milhões de kwanzas. Segundo o porta-voz da Polícia Nacional, o realce dos casos de crimes vai para os municípios de Cacoaco, Clambaquiache e uma parte do município de Luanda, com mais de 200 chamadas para denúncias. A polícia garantiu que as micro-operações vão continuar no âmbito do asseguramento da quadra festiva. O fim de semana foi relativamente normal, embora houvesse alguns registros, mas podemos caracterizar como sendo um fim de semana prolongado normal. Está a decorrer a operação no solo pré-quadra festiva,
que tem o envolvimento de todas as especialidades da polícia, não é? Estamos a falar os efetivos da ordem pública, mas também das outras especialidades, desde o policiamento extensivo e intensivo, mas também a baixa visibilidade, que são os nossos operacionais que trabalham na busca de informações de forma a orientarmos o policiamento. E então não vamos aqui mensurar o número, mensurar não diria, mas passar uma estatística do número de efetivos. Temos tão somente que afirmar que os efetivos que foram utilizados ou estão a ser utilizados ao longo deste período, não só do fim de semana prolongado, mas projetados para o asseguramento, a pré-quadra festiva, na Operação Lussolo, foram, digamos, o suficiente para, digamos, dar conta das várias situações que têm estado a ocorrer ao nível de Luanda. No período em referência, foram apreendidas 8 armas de fogo, 3 viaturas e registados danos avaliados em mais de 9 milhões de kwanzas. E na província da Huila, as detenções por envolvimento em crime também não foram poucas. Os números aproximam-se aos de Luanda. Estamos a falar em 71 cidadãos detidos pela polícia. 71 suspeitos foram detidos pela polícia na província de Huila durante o fim de semana prolongado, acusados de vários crimes. A polícia apreendeu 4 armas de fogo, 34 brancas, porções de cannabis e diversos produtos supostamente fruto de roubos e furtos. O Comando Provincial da Polícia na Huila procedeu à detenção de 71 cidadãos com idades compreendidas entre os 17 e 43 anos, implicados em vários atos ou várias práticas criminais. Dizer que da ação policial foi possível apreender e recuperar 4 armas de fogo, 34 armas brancas, 11 kg de cannabis, 70 embrulhos contendo o mesmo produto, 33 botijas de gás butanos e 8 telemóveis. No período em referência foram igualmente detidos automobilistas por condução sob efeito de álcool. De formas a reduzir ou a mitigar a questão do sinistro na rodovia, o Comando Provincial neste período procedeu a um total de 190 fiscalização aos veículos automóveis, 40 motorizadas, que resultou na detenção de 17 cidadãos sobre condução em efeito de álcool. Estes mesmos acaba-se de lavrar os processos competentes para que junto dos mesmos sejam encaminhados a julgamento sumário. E ainda na senda da criminalidade, na província do Ambo, foram detidos 25 cidadãos, segundo o balanço apresentado pela polícia. O fim de semana prolongado foi também marcado por mortes nas estradas. Fala-se em 5 pessoas que perderam a vida. Neste período, 2 grupos de supostos marginais foram desmantelados, o que permitiu à Polícia Nacional recuperar 3 armas de fogo. O desmantelamento de 2 grupos de supostos marginais, denominados por HM Inferno e Ama Jange, composto por 6 integrantes que realizavam ações criminosas nos bairros de Bom Pastor e Fátima Suburbano. Foi possível apreender e recuperar da posse dos supostos marginais 3 armas de fogo, sendo uma do tipo AKM e 2 pistolas, 26 munições, 3 televisores de marcas e polegadas diversas, 240 metros de cabos elétricos, 54 quilogramas de cannabis sativas vulgo lhamba e outros utensílios de uso doméstico. Ao longo do fim de semana prolongado, a província do Ambo registrou 18 acidentes nas estradas nacionais. Deste número, 5 pessoas perderam a vida. 18 acidentes de viação, que resultou em 5 mortos, 18 feridos e danos materiais por se avaliar em Kwanza. Os acidentes foram caracterizados por 9 colisões, 4 despistes, 3 choques e 4 atropelamentos. Mais de 200 multas foram passadas por infrações diversas ao Código de Estrada.
Ainda o Departamento de Trânsito e Segurança Rodoviária, durante as suas ações de prevenção e fiscalização do trânsito, apreenderam 16 viaturas, 46 motorizadas, 148 cartas de condução, 99 livretes e foram passadas 239 multas por infrações diversas ao Código de Estrada. As diferentes micro-operações realizadas pela Polícia Nacional no Ambo vão continuar para elevar a segurança e a tranquilidade no seio da população. As forças da ordem vão continuar a realizar as suas ações em toda a extensão da província do Ambo, com vista a garantir a ordem e a segurança das populações. E na província do Mochico há cada vez mais jovens a procurar percursos profissionais e a preferência tem sido maior para cursos que garantem um rápido enquadramento no mercado de trabalho. Mais de 1.113 jovens frequentam os cursos profissionais administrados pelo INIFOP, Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional no Mochico. O leque de cursos oferecidos são, nomeadamente, culinária, corte e costura, informática e canalização. Estes resistem maior procura por parte dos jovens, atendendo à exigência do atual mercado de emprego, procuram aprimorar conhecimentos cada vez mais para servir à sociedade, como é o caso do Estâncio Ribeiro e Marlene Rodrigues. Numa primeira fase foi meio complicado, mas agora está sendo muito fácil. Façam a inscrição num centro mais próximo, porque isso ajuda muito na vida social. Uma vez que sou estudante, pretendo criar um mini empreendimento para poder sustentar os meus estudos. Nós vivemos numa sociedade cada vez mais dinâmica, onde estamos numa era digital, numa era tecnológica. Isso me motivou bastante e também me formar para que possa assim atender ou suprir algumas necessidades. A aderência tem sido frequentemente, como fez-nos saber o formador de corte e costura, Benjamin Vumbi. Em cada ciclo formativo pode se matricular 100 a 100 e tal formandos. Então eu apelo aos jovens para que deixem esse tabu de dizer que a costura é só para velhos. Então, que se dedicam também nessa profissão, porque na verdade gera emprego e dá também dinheiro para sustentar as suas vidas. Já o diretor do INIFOP no Mochico, Carrilho Guerra Mupila, considera de positivo o presente ciclo formativo 2023 e garante implementar mais cursos no seio dos jovens a nível da província. Resiste-se nos últimos anos à maior procura, à necessidade da formação profissional. E o INIFOP, junto à administração municipal, estamos a trabalhar nesse sentido para darmos a resposta nesse quesito. A preocupação tem sido da expansão da formação técnica profissional ao nível da província do Mochico, para que os demais jovens tenham acesso à formação profissional. Dar nota também que neste preciso momento a formação profissional está a decorrer no serviço penitenciário ao recluso, no sentido, quando terminar a sua pena, que sejam inseridos de forma imediata no mercado de trabalho. INIFOP do Mochico registra a maior procura na adesão dos cursos profissionais existentes nos centros locais de formação pelos jovens no presente ciclo formativo 2023. Estão de volta as notícias, segunda parte do Girassol Jornal. Começamos com os ganhos na província do Bengo. O Hospital Geral da região abriu as portas hoje. Foi inaugurado pelo chefe de Estado. Entre as valências da infraestrutura bastante aplaudida pela população estão os serviços de hemodiálise. O hospital tem uma capacidade instalada de 200 camas e condições para prestar atendimento de qualidade em serviços gerais. Eram exatamente 13 horas e 46 minutos quando houve o corte da fita inaugural pelo Presidente da República, João Lourenço. A infraestrutura, que é constituída por 20 blocos, representa para os populares uma mais-valia devido às suas valências. A unidade de hemodiálise, a primeira na província,
conta com 12 cadeiras e está destinada a atender casos agudos e graves de insuficiência renal. Eventualmente teremos que aumentar, mas vamos continuar a lutar num aspecto muito importante, que é a prevenção da doença. Tratamento assertivo da diabetes e hipertensão arterial e também das doenças infecciosas, malária, apelar à população para ter estilos de vida saudável. O novo Hospital Geral do Bengo Guilherme Pereira Inglês foi construído pela empresa Promed. Esta nova infraestrutura conta com 200 camas e vai atender os populares do município do Dande como dos demais municípios da província do Bengo. Temos aqui um hospital de referência nacional e que está numa província que tem estradas nacionais em que temos, para além de ter muitos acidentes, também temos carências em serviços diferenciados em várias áreas. Temos aqui um grande ganho, um hospital com 200 camas, para além dos serviços normais que já temos estado a ver nos hospitais com tecnologia de ponta, temos muita diferenciação na área de imagiologia, continuamos a ter essa diferenciação na UTI. Temos um pequeno instituto de medicina forense, porque não é uma morgue normal, com condições para estudos da anatomia patológica. Temos um laboratório de controle de qualidade dos medicamentos e é um hospital inteligente, com o uso das tecnologias em todo para a gestão, operacionalização dos serviços e também até temos controle de filas na consulta e processos clínicos. E é um hospital amigo do ambiente, em que o tratamento do lixo é uma prioridade e o lixo sai daqui já esterilizado, triturado e pronto para ser colocado no lixo comum. O diretor-geral do Hospital Geral do Bengo falou das valências da nova unidade hospitalar. É um hospital que pertence ao terceiro nível de assistência, de subordinação central. Então, ele por ser um hospital nacional, ele responde a todas as valências. Desde ortopedia, otorrinolaringologia, tem estomatologia, cardiologia, cirurgia geral, ginecologia, obstetrícia, pediatria. Então, ele responde por essa questão da referência nacional. O novo hospital é uma homenagem ao reverendo Guilherme Pereira Inglês, pai da Luzia Inglês, que falou com satisfação desta homenagem. Fiquei muito feliz, sobretudo por saber que tudo quanto meu pai fez aqui nesta província para o seu povo e não só em nome da pátria, é realmente um gesto de grande reconhecimento. A família Guilherme Pereira Inglês está muito feliz, muito satisfeita com esta homenagem que vai ser dada a este grande reverendo que, em nome do seu povo, Deus chegou a dar a sua vida. Durante o encontro mantido com o presidente na sede do governo provincial, a governadora da província do Bengo, Maria Antônia Nelumba, apresentou algumas questões ligadas ao setor da saúde, com a necessidade da construção de mais 35 unidades sanitárias. E voltamos ao Bengo mais daqui a pouco para olhar para as habitações sociais que a província ganhou hoje. Foi inaugurada a primeira fase da centralidade. Vai ser mais à frente. Por enquanto, uma nota ao compromisso da aposta na educação e formação de qualidade e valorização do capital humano. Compromissos assumidos pelo Executivo como prioridade absoluta e com meta clara por atingir, numa primeira fase, até 2026, à luz do Plano de Desenvolvimento a Longo Prazo, Angola 2050. A taxa de crescimento da população pressupõe grandes desafios no aumento da oferta de equipamentos escolares, de professores e demais agentes da educação. O sistema de ensino angolano atualmente conta com uma rede de cerca de 13 mil escolas para atender uma população estudantil de cerca de 9 milhões de alunos nos níveis pré-escolar, primário e secundário. De acordo com o Presidente da República, quando falava recentemente na abertura do ano parlamentar, medidas estão a ser implementadas para melhorar a qualidade do ensino e reduzir o número de crianças fora do sistema de ensino. João Lourenço reforçou também a importância da comunidade e das famílias no processo de ensino e aprendizagem. Continuaremos a trabalhar
para que as nossas escolas sejam um espaço de gestão participativa, salvaguardando o papel e a responsabilidade das famílias e da comunidade para o sucesso do processo de ensino e aprendizagem. Nas mais de 8.000 escolas do ensino primário, vamos implementar o Plano Nacional de Leitura, prevendo-se beneficiar mais de 5,5 milhões de crianças. Vamos continuar a prestar atenção à melhoria da educação especial, através da implementação da Política Nacional da Educação Especial, orientada para a inclusão escolar e o apetrechamento das salas com recursos multifuncionais de referência. No capítulo do ensino superior, o país conta hoje com cerca de 100 instituições de ensino, sendo 31 públicas e 69 de iniciativa privada. João Lourenço pontualizou a necessidade da melhoria das infraestruturas de ensino superior, de modos a qualificar os jovens para os desafios futuros. Nos últimos 3 anos, o número de vagas cresceu cerca de 18%, tendo passado de 130 mil para 160 mil. Para expandir e diversificar a oferta formativa, foram criados durante o último ano acadêmico 28 cursos de graduação e 15 cursos de pós-graduação. No último ano acadêmico foram atribuídas 11.500 bolsas internas, sendo 10.000 para a graduação e 1.500 para a pós-graduação, acima da meta anual prevista para o quinquênio 2023-2027. Torna-se necessário continuar a investir na melhoria das condições das infraestruturas das instituições públicas de ensino superior. Esperamos começar em breve as obras de construção do novo Hospital Universitário da Universidade Agostinho Neto e de uma nova fase da Universidade do Namibe. E na Assembleia Nacional o dia foi de reconhecimento, outorgas de menções honrosas a distintas personalidades. Figuras que se destacaram para o sucesso da edição 147 da Assembleia Geral da União Interparlamentar que Angola organizou pela primeira vez. O dia na Assembleia Nacional ficou marcado com menções honrosas a pessoas coletivas e singulares que contribuíram para a realização da 147ª Assembleia da União Interparlamentar, ocorrida em Luanda de 23 a 27 de outubro. A deputada Idalina Valente enfatizou a importância das pessoas das parcerias institucionais. Para organizar esta Assembleia, que o que conta são as pessoas e as parcerias que com as pessoas nós podemos estabelecer. Tivemos também em conta que quem investe procura prosperidade e que quando há prosperidade há paz. E com paz nós teremos planeta. O nosso planeta hoje está bastante ameaçado e por isso nós aceitamos também este desafio por estas razões. A deputada agradeceu ainda a todos os envolvidos no sucesso da UIP, especialmente as empresas privadas. Agradecer a todos quantos, direto ou indiretamente, contribuíram para o sucesso da realização desta Assembleia e, em primeiro lugar, começaria pelas empresas do setor privado, que demonstraram também a excelência de trabalho que prestam e que podemos, de facto, desafiar novos eventos, porque realmente temos no país hoje um leque de empresas capazes de, em todos os domínios, poderem fazer aquilo que nós quisermos fazer, aquilo que se faz no resto do mundo. Foi a primeira vez na história da UIP que o evento foi organizado nas instalações de uma Assembleia Nacional, o que é, segundo a líder do Parlamento angolano, uma honra para o país. O nosso Parlamento, devido à sua dimensão, às suas estruturas, as condições técnico-materiais modernas que tem, permitiu que fosse pela primeira vez realizada uma reunião do UIP nas instalações do Parlamento. Isso é uma honra para nós. Foram atribuídas mais de 300 menções honrosas numa lista que varia entre empresas públicas e privadas, deputados e funcionários, à margem da Assembleia Geral da União Interparlamentar, que juntou na capital angolana mais de 1.000 delegados de todo o mundo.
Benguela. Motivos que elevaram a faturação para hotéis e transportes. Em destaque. Avançamos para a atualidade internacional, que em África passa hoje por Moçambique, que registra surto de cólera. O assunto está em destaque no resumo da atualidade internacional, que é agora conferido folha a folha pela Janete Meio-Dia. Janete, boa noite. Boa noite, Quina. Boa noite, Simeão. Boa noite. Assim que nos acompanha, boa noite. As autoridades de saúde da província de Zambésia, em Moçambique, declararam hoje surtos de cólera em 3 distritos e anunciaram o internamento de 499 pessoas devido à doença. O número referente ao dia de ontem foi avançado pelo diretor provincial de saúde na Zambésia, que assegurou que não houve registro de vítimas mortais. O responsável referiu que foram destacadas equipas de técnicos para apoiar o distrito com um maior número de casos, visando limitar a transmissão da cólera. Confira a seguir outras notas internacionais. O Hamas anunciou hoje a reabertura do terminal de Rafah para permitir a saída dos estrangeiros e cidadãos com dupla nacionalidade retidos em Gaza. A passagem de Rafah já havia aberto 3 vezes na semana passada para a saída de vários palestinianos e outros cidadãos com passaportes estrangeiros. As autoridades de Gaza estimam em cerca de 10 mil o número de mortos no conflito israelo-palestiniano desde o seu início, a 7 de outubro. A estimativa foi apresentada no mesmo dia em que a União Europeia assegurou que vai aumentar a ajuda humanitária a Gaza em 25 milhões de euros. O anúncio foi feito pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que disse que, assim, a ajuda aos civis de Gaza totalizaria 100 milhões de euros. Von der Leyen disse que decorrem trabalhos com Israel, Egito e as Nações Unidas para permitir que mais comboios entrem em Gaza, inclusive através de corredores e pausas para necessidades humanitárias. No Quênia, 15 pessoas morreram na sequência das inundações causadas pelas chuvas que atingiram a África Oriental. Em consequência, 1.067 gados morreram, casas foram arrastadas e estradas cortadas, segundo a Cruz Vermelha Queniana. A organização assegurou que, até ontem, 15.264 famílias haviam sido afetadas pelas chuvas. O Serviço Meteorológico do Quênia alertou na semana passada que as fortes chuvas provavelmente serão acompanhadas por rajadas de vento que podem arrancar telhados, árvores e causar danos estruturais. A vencedora do Prémio Nobel da Paz deste ano, a iraniana Narges Mohammadi, iniciou hoje uma greve de fome em protesto contra a falta de cuidados médicos nas prisões e o uso obrigatório do véu no Irão. A informação foi avançada pela família da ativista de 51 anos, detida numa prisão da cidade de Teherã, capital do Irão. Narges iniciou a greve de fome para denunciar a política da República Islâmica de atrasar e negligenciar os cuidados médicos aos prisioneiros doentes, o que se traduz na perda de saúde e de vidas, de acordo com a informação avançada pela família da ativista. Está contada a atualidade internacional. Quina e Simeão, boa continuação. Obrigada, Janete. Amanhã contamos contigo então. Até amanhã. Até amanhã. Bom descanso, Janete. Dentro de dias começam os debates na Assembleia Nacional para a aprovação da proposta de Orçamento Geral do Estado para 2024. O mais importante documento financeiro do país já está na Casa das Leis. A proposta entra com despesas reduzidas para algumas categorias, como são os casos dos serviços públicos gerais e ainda os da defesa e segurança. O que se pretende é dar maior cobertura ao setor social. Várias categorias de despesas sofreram redução no Orçamento Geral do Estado para o Serviço Econômico de 2024, de modo a proteger o setor social. Uma das categorias de despesa que se optou por sacrificar são os serviços públicos gerais, com a diminuição de 12,9%, comparativamente ao Orçamento Geral do Estado de 2023. O setor de defesa e segurança, a ordem pública, foi uma das categorias que também sofreu esta redução. A proposta do Orçamento Geral do Estado apresenta igualmente um conjunto de medidas temporárias, permanentes e estruturais destinadas a fortalecer o rendimento das famílias e dos trabalhadores, garantir mais investimentos à economia e às empresas e tornar o Orçamento Geral do Estado mais sustentável.
Uma é pela via do próprio orçamento do Ministério da Agricultura, que procuramos reforçar esse ano comparativamente ao ano passado. O Ministério da Agricultura, na proposta que apresentamos, teve um aumento de cerca de 80% no seu orçamento, de modo que num contexto em que, por causa do serviço da dívida, o que temos de espaço fiscal para executar despesa fora da dívida é menor, ainda assim procuramos aumentar o orçamento do Ministério da Agricultura como um sinal forte da nossa aposta no agronegócio, da nossa aposta na segurança alimentar. Sem prejuízo disso, também estamos, através desse orçamento, a prever capitalizar instituições financeiras públicas, em torno de 147 mil milhões de kwanzas para todas elas, né? Depois teremos que repartir entre elas o BDA, o Fundo de Garantia de Crédito, o FADA, que é o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário, e o FACRA, numa lógica também de apoiar iniciativas no domínio do agronegócio, olhando não apenas para a agricultura comercial, mas também para iniciativas relacionadas à agricultura familiar, para todos os negócios, todas as iniciativas que surjam de cooperativas agrícolas, para startups, de modo que, pela via desses recursos, pretendemos que as famílias, as empresas tenham fontes de autossustento. Não? Dentre as medidas, destacam-se a expansão do programa Cuenda para uma maior cobertura de famílias, o aumento da capacidade de produção e a oferta de bens e serviços de modo diversificado e inclusivo, a mitigação dos riscos de insegurança alimentar e a promoção da autossuficiência alimentar. Pois, e voltamos ao Bengo, como dissemos, a província do Minas, atenções informativas. Hoje o dia foi marcado por inaugurações. Já vamos falar da primeira fase da centralidade de Cachito. Por enquanto, olhamos para esta promessa feita pelo Presidente da República, que disse que só volta ao Bengo quando estiver boa a estrada que liga o município de Nambuangongo à sede da província. Trata-se de uma recomendação do chefe de Estado, que deixa patente a necessidade de reparação rápida da via importante. As vias terciárias, secundárias e primárias estiveram entre as preocupações apresentadas pela governadora local Maria Antônia Nalumba ao Presidente da República. Já no final da jornada de trabalho, nas terras do Jacaré-Bangão, em conferência de imprensa, o Presidente João Lourenço deixou garantias da resolução do problema. Quanto à via que liga o município do Nambuangongo ao centro da província, o titular do Poder Executivo reiterou que quer ver o problema resolvido o quanto antes. A orientação é que eu não voltarei ao Bengo enquanto não entregarmos essa estrada, porque de visita em visita fala-se nessa estrada. Portanto, esta orientação que foi dada ao Executivo para tanto o Departamento Ministerial competente, para, antes da minha próxima visita, terem esse pequeno troço de estrada terminado. Em relação ao orçamento da província para o próximo ano, João Lourenço declarou que a governadora tem todo o direito de pedir mais. Todavia, explicou que os cortes não abrangeram somente o Bengo. O corte nos orçamentos foi geral, não foi só para a província do Bengo. Quem governa tem que olhar para todos os seus filhos. É como um pai em casa, não pode olhar só para um filho. Portanto, qualquer medida excepcional precisa de ser muito bem fundamentada. Voltarmos para trás com a decisão do corte orçamental em todas as unidades orçamentais, todas, sem exceção de nenhuma, que não só para as províncias como para os próprios departamentos ministeriais, seria um precedente muito mau. Portanto, é uma questão em que os atingidos têm o direito de reclamar, todos reclamar. Os próprios ministros que tomaram a decisão em Conselho de Ministros de fazer estes cortes orçamentais também reclamaram e, no entanto, aprovaram a medida em Conselho de Ministros. O direito de reclamar assiste a todos. Agora, corrigir ou não corrigir, tudo depende dos recursos.
fazer o milagre da transformação das rosas em pão, eu ainda não aprendi a fazê-lo. E quanto à estrada do Nambuangongo, o ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação anunciou que nos próximos dias uma equipa técnica vai trabalhar na localidade para se inteirar do nível de degradação da via. Carlos dos Santos assumiu mesmo que no próximo ano a estrada de Nambuangongo deixará de ser uma preocupação para a população do Bengo. Significa que nós temos que ter início rapidamente fazer os estudos técnicos e isso, como eu disse antes, a nossa equipa técnica, o INEA, a partir de quarta-feira estará cá com a equipa local e, obviamente, depois termos a questão técnica, a questão financeira e orçamental, isso com certeza será visto em sede do hoje 2024. E temos certeza que o mais rapidamente possível, no ano 2024, nós iremos ter essa estrada feita. Esta circular que está aqui muito... E a província do Bengo testemunhou hoje a inauguração da primeira fase da centralidade de Teresa Afonso Gomes, ato prestigiado pelo Presidente da República, que trabalhou durante algumas horas naquela região do país. Com a inauguração, ficam à disposição da população cerca de 500 apartamentos do tipo T3 e o ato fica marcado como mais um passo no desafio da oferta de habitação condigna assumido pelo Estado angolano. A infraestrutura que homenageia a nacionalista Teresa Afonso Gomes tem disponíveis nesta primeira fase 486 apartamentos da tipologia T3. Esta centralidade que homenageia uma das mais abnegadas filhas de Angola, nascida na província do Bengo, Teresa Afonso Gomes, cujo contributo é visível na luta pela libertação nacional e pelo alcance da independência nacional. Esta obra teve início em 2021, por pronta autorização de Vossa Excelência, Presidente da República, através do despacho número 54/21 de 29 de abril, estando implementada numa área fundiária do Estado com 17 hectares. Esta obra permitiu, desde o início, projetada para ser feita por 2 fases, permitiu hoje construir 486 habitações, todas do tipo T3, 72 unidades comerciais. As casas têm todas elas aceitáveis condições de habitabilidade e chegam para atender 3.000 habitantes. Importa dizer que durante o período desta obra foram geradas mais de 1.000 empregos diretos e indiretos com benefício para os jovens do município do Dande, de outros pontos da província do Bengo e não só. O corte da fita e o descerramento da placa, que simbolizam a inauguração da centralidade, localizada no bairro Bucula, nas proximidades do Hospital Geral do Bengo, foi feito pelo Presidente da República, João Lourenço. O antigo campeão paralímpico José Armando Saiovo é um dos contemplados com uma residência no projeto urbanístico. Acabo de receber uma residência e foi muito bom e estou muito agradecido. E visto que, na verdade, o Executivo tinha se preocupado com o bem-estar da população, em particular a juventude, e não tenho nada a dizer a não agradecer o Executivo, sobretudo que vem efetuando os trabalhos da área social, que hoje tem uma habitação, e quero que também outro jovem que também esteja em condições de ter um apartamento aqui, para estar aqui o bem-estar com a sua família. Para a família da homenageada, restaram apenas palavras de agradecimento ao Executivo pelo ato que eterniza a memória de Teresa Afonso Gomes, que se destacou na luta pela libertação de Angola do julgo colonial. É um gesto muito bom, porque desde que morreu a falecida Teresa, em 67, é a primeira vez que recebemos uma casa. Esse espírito de boa vontade do camarada presidente, pensar as pessoas que já morreram por causa desse país, é muito importante. Não só para mim, para a família, e não só o povo todo da província do Bengo, estamos todos em festa. Muito obrigado, que continue sempre assim o camarada presidente. A centralidade dispõe de serviços sociais, tais como um posto de saúde, uma escola primária e ainda um posto de polícia.
E estamos a contar os dias. Falta pouco para a cidade capital ganhar o tão esperado aeroporto, a nova porta do país para o mundo. Já só faltam 4 dias para o corte da fita de inauguração desta importante infraestrutura para o país. Este aeroporto vai potenciar o investimento privado, né? Ele vai permitir que o turismo possa ser potenciado. Portanto, do ponto de vista da indústria e a zona industrial, a zona econômica especial aqui perto, do ponto de vista do comércio, do ponto de vista da exportação e do turismo, esse aeroporto permite potenciar aquilo que é o investimento privado e dinamizar a economia nacional. Palavras são poucas e pouco para exprimir o meu sentimento. Uma das coisas que me toca enquanto mulher é a sala de amamentação, depois a sala de oração. E naturalmente, isto aqui é um encanto enorme e dizer que valeu a pena todo o esforço que o Executivo tem estado a empreender na pessoa do Presidente da República, na verdade, João Manuel Gonçalves Lourenço. Nós, angolanos, podemos nos sentir felizes porque é a nossa elegância, o nosso grande aeroporto, é a menina dos olhos a nível da África Austral. E agora uma breve passagem por Benguela. Teve um fim de semana de faturação para hotéis e serviços de transportes. A província foi um dos destinos mais procurados durante o feriado prolongado. A cidade das acácias rubras continua a ser o destino de angolanos e não só, quando o assunto é final de semana prolongado. Para este início de novembro, fruto da ponte, de acordo com a lei dos feriados nacionais, as unidades hoteleiras de Benguela confirmaram a afluência de muitos cidadãos que preferiram passar o prolongado numa cidade que até o momento é considerada uma das mais calmas e com atrações turísticas. Benguela claramente tornou-se a cidade dos turistas e estamos com a casa totalmente lotada, estamos com uma taxa de ocupação excelente e esperamos que os próximos turistas que tiverem que optar pela cidade de Benguela façam a reserva com antecedência, se for por um mês, melhor, já que está se aproximar as quadras festivas. Felizmente, neste feriado prolongado, o Hotel Mombaca está a 100% de lotação, que é muito bom, mas também dizer que Benguela ultimamente temos estado no ramo hoteleiro, temos estado a observar muita frequência de clientes, porque não é só agora nos feriados prolongados, mas mesmo nos dias de semana também já as coisas vão melhorando. Exemplo, nós temos Hotel Mombaca, nós temos reservas já para ter fim de ano. Já temos praticamente 60% de ocupação para até o fim de ano. Os serviços de transportes interprovinciais confirmaram a afluência dada a lotação das frotas. Só para se ter uma ideia, os autocarros com destino a Benguela estavam todos fechados. Para este ano, primeiro está a ser diferente. Estamos a ter muito, mas muito movimento. E, por exemplo, só para terem ideia, hoje nós já não temos, temos quase boa parte dos serviços diurnos com uma lotação suficientemente boa, bem. E também registramos um movimento no sábado, sobretudo nos serviços noturnos. Tem sido de praxe, quase todos os fins de semana prolongados, sobretudo agora que avizinha-se tanto a época de festas, normalmente o movimento é sempre diferente dos meses anteriores. Mas este ano, talvez seja o fato de estarmos a sair de uma situação difícil em 2020 por razão da Covid. Este ano parece-nos que portanto, o mundo está a voltar ao normal, as pessoas estão de fato a viajar e fruto disso hoje nós estamos a ter um movimento diferente do habitual. Parte dos turistas que vêm a Benguela são oriundos da capital do país. A cidade de Benguela tem sido a predileta
para os irmãos de Luanda para relaxar, longe das correrias e agitação da capital angolana. É muito, muito atrativo para turistas. Já visitamos algumas zonas e achei muito interessante para turismo. Eu já estive cá muitas vezes, né? Já estive aqui em muitos eventos. E ontem, por acaso, estive aí num evento muito fixe com a família e eu acho que sim, acho que tem atrativos muito bons. Recomenda-se vir a Benguela? E como não? Recomenda-se, senhora. Benguela é casa. Benguela é fixe, tem boas praias, o clima também favorece muito, então estamos aqui. Até porque também eu tenho uma filha que sempre sonhou vir para aqui para Benguela, então trouxe eles para aqui. Falando de experiências, a primeira vez que vim para Benguela, vim em questões de saúde, já há alguns anos atrás, mas confesso que agora que vim para turismo, posso assim dizer, melhorou significativamente. A cidade está com um aspecto mais jovem e uma cidade muito linda. E com estas imagens da cidade das Acácias Rubras, termina a edição de hoje do Girassol Jornal. Fica a promessa de voltarmos amanhã à mesma hora, 19h45. Boa noite, passe bem. Boa noite.